Falar da Huila. Falar da Huila é uma província que fica ao sul da Angola. É uma região onde faz muito frio, chove bastante. Tem paisagens muito bonitas, como conseguem observar, ver. Paisagem muito bonita, pessoas muito lindas. Gosto bastante, é uma das províncias mais confortáveis da Angola em termos de viver. Foi muito importante eu estar cá com outras pessoas de outras denominações religiosas, porque do diálogo que nós tivemos durante esse período, de cerca de 18 horas, trocamos muitas impressões sobre a Bíblia e tomamos conhecimento de alguns aspectos que nós não dominávamos como católicos. Foi uma formação muito proveitosa, confesso que foi. Deu para compreender, aprender, né, sobre a Bíblia. Fez-se uma abordagem mais clara. O que nós vamos aprender nessa temporada são os verdadeiros ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós caminharmos nisso, eu acho que nós estaremos caminhando para a Nova Jerusalém, para a Jerusalém Celestial. Santificação é obra de uma vida toda. Alguém escreveu isso. Quando nós somos salvos por Cristo, quando nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal, nós somos justificados. E a partir desse momento, começa a nossa caminhada espiritual. Essa caminhada, que vai durar toda a vida, chamamos de santificação. O que é ser santo? Santidade nada tem a ver com impecabilidade. Os santos homens da Bíblia, mesmo aqueles que escreveram os livros que nós conhecemos, eles também enfrentaram a dor do pecado. Santificação quer dizer ficar perto de Cristo, crescer em graça diariamente, receber o poder do Espírito Santo para superar as batalhas espirituais. Hoje, no programa Bíblia Fácil, vamos entender melhor a respeito da necessidade da santificação, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Está começando o Bíblia Fácil. Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil Angola. Nós estamos aqui no país Angola, na província de Huila, em Lubango, no Pululuca Resort, com um grupo de 10 amigos angolanos que vieram participar do Bíblia Fácil dessa nova temporada. Nós tivemos 2 programas nas últimas 2 semanas com 9 convidados e hoje estamos recebendo o 10º convidado, que é justamente o nosso querido amigo Antônio Moisés Calueio. Falei certo, Antônio? Seu nome? Certíssimo. É isso mesmo? É. Você está vindo de qual província, Antônio? Venho da província de Benguela. De Benguela. Quantos habitantes tem a província de Benguela? O senhor sabe? 2 milhões. 2 milhões de habitantes. Muito obrigado, Antônio, por sua presença. Obrigado também você que está aí sintonizado com a gente no programa Bíblia Fácil Angola. Você que está aí no Brasil, eu quero oferecer para você o Guia de Estudos e Ensinos de Jesus. Você pode telefonar para nós em horário comercial, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você pode acessar a nossa página na internet,
novotempo.com/Bíblia Fácil, fazer a sua solicitação e nós vamos entregar na sua casa através dos correios. Agora, para você que está aqui em Angola, você pode fazer o curso Ensinos de Jesus de algumas maneiras. Primeiro, se você tem um smartphone, se você usa o WhatsApp, eu vou dar para você um número de WhatsApp. O número é +55 61 983 260 192. Você salva esse número na sua lista de contatos, pode salvar como Bíblia Fácil e depois você manda uma mensagem de texto para esse número dizendo apenas estudo bíblico. Quando você enviar esta mensagem, você vai começar a receber as perguntas do guia Ensinos de Jesus, do curso Ensinos de Jesus. E aqui mesmo no WhatsApp, você vai poder então fazer esse curso, tá bem? Agora, se você acessar o site novotempo.com/Angola, você vai encontrar outras formas de também fazer esse estudo bíblico. Então, aproveite a oportunidade e vamos conhecer mais da Palavra de Deus. Na terceira semana, o tema que vamos estudar, o que Jesus ensinou sobre a santificação. Esse é um tema muito especial. Ao mesmo tempo, é um assunto muito pouco tratado nas igrejas, nos círculos religiosos. E nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito do tema da salvação. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo para que esteja em nosso meio e nos faça compreender esse importante tema da Bíblia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que esse livro, a Bíblia Sagrada, ensina sobre a santificação? Vamos começar com João 17:17. Esse verso já foi lido aqui nas semanas passadas aí. João 17:17 é um texto muito conhecido, faz parte da oração sacerdotal de Cristo e João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que alguém pode ser santificado? Pode ser santificado através da palavra. É a palavra que nos santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o conhecimento desse livro é o que nos ajuda em nosso processo de santificação. Agora, falando sobre a santificação, olha o que diz Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus está nos chamando para uma vida de santidade, para uma vida de santificação. Esse é um tema muito importante na Bíblia. Agora surgem algumas perguntas que nós precisamos responder. Um outro texto usado pelo apóstolo Pedro, sendo um reflexo do texto de Moisés, em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 14 em diante, Pedro assim escreveu: como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O que o apóstolo Pedro está dizendo é exatamente o que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 20, verso 7. Ele está citando mais uma vez o texto: sede santos, porque eu sou santo. Muitas vezes o conceito que nós temos de santidade é um conceito um pouco distorcido do conceito que a Bíblia apresenta. Por exemplo, quando falamos hoje em santo, logo nos vem a ideia dos apóstolos, eles como pessoas santas. Inclusive, alguns creem que até eles estão no céu e, de alguma forma, têm um plano mediatório ou intercedem por nós de alguma forma. Bom, a Bíblia não ensina isso. De fato, a Bíblia ensina que quem morreu está morto, esperando a ressurreição que vai acontecer somente na volta de Jesus. Então,
O conceito de santidade hoje está um pouco complicado ou diluído. Outros dizem assim, santo é aquela pessoa que se dedicou a vida inteira às boas obras. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá é tida por todo mundo como uma santa mulher. E de fato nós cremos na piedade dessa mulher que dedicou sua vida à obra social, em benefício das pessoas sofredoras. Mas o conceito de santidade na Bíblia, ele é um conceito mais interessante. Olha como Paulo chama os membros das igrejas para quem ele escreve cartas. Vamos começar com Romanos 1,7 e depois Filipenses. Romanos 1,7. Paulo escreveu assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes, o quê? Santos. Chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. E Paulo escrevendo aos Filipenses, vai dizer, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, de acordo com a Bíblia, quem é santo? Aquele que serve a Deus, aquele que aceitou a Cristo como seu salvador pessoal, aquele que está numa experiência de relacionamento com Jesus. Isso quer dizer que todos nós que cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal, somos chamados pela Bíblia de santos. O que nós não podemos confundir é santidade com impecabilidade. É isso que não pode ser confundido. Ser santo não quer dizer não pecar. Porque veja, Paulo está chamando os membros da igreja de santos, mas Paulo sabia muito bem que esses membros da igreja também pecavam, como nós também pecamos. Todos nós somos pecadores, mas o fato de alguém cometer pecado não quer dizer que ele não é um santo, porque há uma diferença entre o santo quando peca e o ímpio quando peca. Você sabe qual é essa diferença? A diferença do santo quando ele peca é que ele peca por acidente e o ímpio peca por hábito. O ímpio tem por hábito, por exemplo, trair sua mulher. Esse é o hábito dele. Um santo pode, um momento ou outro, quem sabe, cair no pecado, mas ele cai por acidente. O ímpio tem por hábito mentir, roubar, matar. Alguém que serve a Deus pode, num momento ou no outro, cair num pecado deste, mas ele cai por acidente. Então a diferença é que aquele que está numa experiência com Cristo, numa jornada com Jesus, ele não deixa de pecar. Ele não vira alguém que não peca, só que ele peca por acidente. Por outro lado, o ímpio, aquele que não aceitou a Cristo, que não tem uma experiência com Jesus, a prática habitual dele é o pecado. Minha amiga Esperança Java. O santo peca por acidente. Acidente. O ímpio peca por prática. Hábito. Hábito. Nós aqui em Angola, situações muito concretas, temos estado a ouvir e acompanhar pessoas que, na verdade, invocam o santo nome de Deus, têm estado a cometer determinadas coisas, determinados pecados, não sei, erros crassos de pessoas que são consignadas mesmo santificadas, salvas, pastores, inclusivamente. Como classificar estas pessoas que violam, que estupram e pastores? É que eu estou dizendo, aquele que está numa experiência com Jesus, ele está numa caminhada. Não quer dizer que uma vez ou outra ele vai deslizar e vai cair, porque a própria Bíblia diz assim, 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. Ele não fica prostrado. E se você for para Provérbios 4,18, a Bíblia ensina que a vereda do justo, o caminho dele, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora, quanto mais a pessoa se afasta de Jesus, e é possível que aquele que um dia aceitou a Cristo, que estava na comunhão da igreja, se afaste tanto de Jesus que ele caia na prática dos pecados. Isso deixa de ser um acidente e passa a ser uma prática. Ele cai no estado do ímpio, mesmo tendo passado por uma experiência inicial. Isso abre margem para me dizer para você uma coisa. Essa história de que uma vez salvo, salvo para sempre, não tem base alguma na Bíblia. Salvação é um processo diário.
Salvação é uma construção diária. Então nós precisamos todos os dias nos apegar a Deus. Nós vimos semana passada a respeito de salvação, não foi? O tema salvação? Sim. E vimos aqui que nós somos salvos pelo sangue de Cristo e salvos pela graça dele. Isso é o passado, ele nos salvou. Agora, uma vez que nós fomos salvos, nós começamos a nossa caminhada espiritual. Como chamamos essa caminhada espiritual? Santificação. Só que a santificação é obra de uma vida toda. A santificação é obra de uma vida toda. Então, se alguém mesmo tendo aceitado a Cristo, depois afasta-se dele e vai para as práticas pecaminosas, ele vai para o estado do ímpio. Como diz Paulo, caísses da graça. A minha pergunta é, estar em comunhão com Deus significa ter que praticar uma religião? Essa é a primeira. A segunda, o pastor falou bem aqui que a santificação é um processo a vida inteira. Não será que os que canonizaram estas pessoas que se tornaram santos para uma outra religião não seguiram esse conceito de que eles tiveram a sua vida inteira entregue e por isso chegaram a esse patamar? O grande problema da canonização é que ela só vem após a morte da pessoa. E a santidade é uma obra diária. Paulo não está dizendo que os crentes de Filipos, um dia eles seriam santos. Paulo está dizendo que eles eram santos. A Bíblia não diz, santificai-vos no final da vossa vida. Santificai-vos hoje. Então, todo dia eu tenho que ser uma pessoa santa. Agora, o processo de canonização, primeiro que ele não é bíblico. Não existe nenhum precedente para nós, como igreja, declararmos que esse ou aquele que morreu é um santo ou não é. Isso compete a Deus apenas julgar. Então, o que nós temos que fazer como igreja é ajudar as pessoas na caminhada da santidade. Porque santidade não é coisa para você adquirir depois que você morre. Santidade não é uma coisa do dia a dia. Aí vem a sua pergunta. Nesse processo de santidade, envolve conhecer e praticar a palavra de Deus? Sim. Então, santo é aquele que conhece a verdade e coloca ela em prática. Porque se eu sei que matar é pecado e mato, eu não estou no caminho da santidade. Ainda reitero. Para estar em comunhão com Deus, eu preciso ir todos os dias a uma igreja? Eu acho que você tem que fazer parte de uma comunidade religiosa. Porque a palavra de Deus, no livro de Hebreus, diz assim, não deixai de congregar-vos, como é costume de alguns. Então, a própria Bíblia nos diz que nós devemos congregar. E quando você vai para Atos capítulo 2, 3 e 4, quando o Espírito Santo foi dado sobre a igreja cristã primitiva, os crentes eram vistos unidos no templo e de casa em casa. Eles estavam unidos no templo. Então, não existe cristianismo isolado. Não existe essa história de eu vou me isolar para viver a minha religião. É a ideia do eremita, né? Não existe isso. Cristianismo se vive na relação com Deus e com o próximo. É por isso que os 2 mandamentos foram definidos assim, né? Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, cristianismo você pratica nas inter-relações pessoais. Daí a função da igreja. Ela ser um instrumento, um baluarte da verdade e que ajuda os crentes na sua caminhada de santificação. Então, eu acho que é indispensável a comunidade religiosa. Ok. Mas também diz, na Bíblia, que eu não me lembro o versículo, que não precisa ser de uma igreja para obter a salvação. Mais ou menos por essas palavras. Você não vai ter um verso bíblico assim, mas o conceito teu está correto. Igreja não salva ninguém. Não salva ninguém. Certo? A igreja não salva, quem salva é Cristo. Só que há um detalhe. Quando Cristo nos salva, Ele nos salva para nós salvarmos outros. Mateus capítulo 10, verso 8. Jesus falou para os 12 assim, de graça recebestes, de graças dai. Então, nós recebemos para dar. Aqui alguém mencionou, eu acho que foi o Moita que mencionou, né, que pretende receber conhecimento para levar primeiro para a família.
Esse é o conceito, né? Ou foi Mário, quem foi? Foi Mário, né, que falou isso? Então, esse é o conceito. Nós temos que receber e aprender para levar para as pessoas. Agora, de fato, uma igreja, uma placa de igreja, não vai garantir a minha salvação. E é verdade, eu concordo com você, que nós temos hoje, como foi mencionado, pastores, até igrejas, que perderam completamente o motivo da sua existência. Então eu tenho que saber onde eu estou pisando. E outra coisa, quem é que é exemplo para mim? É o pastor? É o presbítero? É o ancião? Quem é meu exemplo? Não, meu exemplo é Jesus. Então o meu exemplo é Cristo. Eu tenho que manter um relacionamento bom com todo mundo. Mas quem é que eu vou imitar? Eu vou imitar Jesus. Porque se eu ficar imitando o homem, eu posso falhar como ele falha. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos temos mais perguntas aqui ainda com o pastor e outros detalhes a respeito do tema da santificação. Não sai daí, a gente já volta.